Boa tarde. Tremendo desafio encerrar um evento tão bacana como o Superlogic Experience. Então, meu nome é Arthur Igreja, vou falar sobre como é que acelera o seu negócio, quais são as características, quais são os superpoderes que as organizações que crescem mais rápido no mundo têm, o que tem me chamado a atenção a respeito disso. Bom, quem sou eu de forma muito rápida? Eu sou cofundador do AAA, que é uma plataforma que eu tenho junto com o Ricardo Amorim, que com certeza vocês conhecem, do Manhattan Connection, da Globo News, e também o Alan Costa, que é um grande amigo meu, palestrante. No final vou falar um pouco mais sobre isso. O AAA é uma plataforma de conteúdo, uma plataforma focada em inovação e a nossa disrupção, a nossa digitalização. Mas no final eu falo um pouquinho mais sobre isso. Então eu sou um dos cofundadores, um dos sócios do AAA, que foi lançado no ano passado. E eu também sou palestrante do Rock in Rio, que é uma coisa, parece um pouco maluca, mas o Rock in Rio tem como propósito por um mundo melhor. E o Rock in Rio criou uma iniciativa chamada Rock in Rio Academy, que é focada em inovação, discutir para onde que o mundo está indo. E eu e o Alan somos palestrantes do Academy. Daqui a 2 semanas nós estaremos lá no Rock in Rio em Lisboa. É um evento que acontece entre os shows para discutir os temas que eu também vou debater com vocês aqui. Então é muito bacana participar desse ecossistema do Rock in Rio, que também está preocupado em discutir para onde que o mundo está indo. Bom, esse sou eu. E o meu desafio aqui, eu vou falar primeiro sobre aceleração, depois vou falar sobre tecnologia, modelos de negócio, e por fim algumas dicas muito práticas de inovação. O que eu acho em termos de experiência que essas empresas que crescem muito têm focado. Eu tenho uma linha de desmistificar muito da inovação, eu acho que é uma coisa extremamente mais simples do que tem se falado por aí. Então eu acho que tem muito chavão em torno de inovação, tem muita buzzword em torno disso, a coisa é bem mais simples do que parece. Então para falar de aceleração, quando nós olhamos esses chavões de aceleração, por que tanta coisa, por que tanto se discute que o mundo está mais veloz? Porque de fato está. Então, esse trecho que eu vou falar agora, inclusive tem um vídeo meu no YouTube que eu falo disso, é muito parecido com a criação do xadrez. O xadrez foi criado por volta de 1500 anos atrás, e tem uma fábula que fala o seguinte, que existia um imperador que estava deprimido, e ele convoca no seu reinado para que alguém criasse algum jogo que o entretesse. Um dos seus ministros cria o xadrez. E o rei falou o seguinte: caramba, você me tirou da depressão, você salvou minha vida, você pode pedir qualquer coisa como prêmio. Você pode casar com qualquer uma das minhas filhas ou pedir qualquer riqueza. E o que esse ministro pediu foi o seguinte: eu quero alguns grãos de arroz. Só que eu quero grãos de arroz da seguinte forma: 1 grão de arroz na primeira casa do tabuleiro, 2 na segunda casa, 4 na terceira casa e assim sucessivamente. O rei aceitou prontamente, porque ele falou o seguinte: nossa, que pedida humilde. Nada mais do que algumas poucas xícaras de arroz ao final dessa história. Bom, vocês perceberam que é uma progressão geométrica. O que acontece? No começo eram algumas xícaras, depois alguns baldes, depois sacos, e se nós chegássemos na 30ª casa do tabuleiro de xadrez, se você tivesse toda a Europa com plantação de arroz, não seria suficiente para pagar essa dívida. Ou seja, o rei não percebeu, mas ele estava entregando o seu reinado para esse ministro. Se nós chegássemos na casa número 64, que é o fim do tabuleiro de xadrez, seriam nada mais, nada menos que 92 bilhões de aviões carregados de arroz. O que arroz tem a ver com esses negócios? Pois bem, como vocês sabem, nós temos uma dezena de tecnologias que crescem exponencialmente em capacidade, mantendo o seu custo, a cada 18 ou 24 meses. E aí tem muitos reis dos seus negócios que não estão percebendo que ministros estão criando negócios que vão tomar o seu reinado. É isso que está acontecendo. A tecnologia está evoluindo exponencialmente, a cada 18 ou 24 meses, e muita gente não está monitorando e não está cuidando disso. Então, quando nós olhamos alguns desses chavões, como o caso do Uber, o que eu gosto de enfatizar é o seguinte: muito mais do que a romantização que tem em torno disso, tem algumas lições importantes. O caso do Uber é a prova de que dá para fazer as coisas mais rápido. Antes da digitalização dos negócios, as melhores empresas se tornavam bilionárias em 30 anos. E agora nós temos o fenômeno dos unicórnios em menos de 36 meses. O ano passado, uma empresa se torna bilionária em menos de 250 dias. Mas e será que isso é um fenômeno isolado ou é algo maior que está acontecendo? Será que o mundo de fato está mais veloz? E aí, eu sempre gosto de mostrar esse gráfico, que é o número de unicórnios que se tornaram bilionários em menos de 36 meses. Em 2009 nós temos um caso, 2010 4 casos, dentre eles Dropbox e Spotify. E aí você olha o que aconteceu só nos últimos 2 anos no mundo. É essa proporção aqui. No começo parece que não é tão importante e esse é o nosso mundo nos últimos 2 anos. Então são 185 casos, é algo muito mais profundo do que parece no primeiro momento. Só que quando nós olhamos isso, de um Uber, perceba, toda startup, eu acho uma bobagem quando a pessoa fala, nossa, startup é a salvação do mundo. Curioso, porque toda startup está tentando virar uma empresa grande, né? Vocês estão
Vocês estão no evento de como escalar um negócio. Então, startup é super romântico, mas todo mundo quer ficar uma organização grande, né? Hoje ficou quase feio trabalhar numa empresa grande, porque fica sinônimo de você trabalha num dinossauro. Não é nem uma coisa nem outra. Por definição, uma startup tem que ser inovadora. Porque se ela for fazer a mesma coisa que uma grande empresa faz, ela vai ser esmagada pela escala. É óbvio que ela tem que encontrar uma brecha, ela tem que ter um comportamento punk, um comportamento pirata, diferente da grande corporação, que tem que buscar eficiência operacional. Só que perceba, a grande lição, que eu acho que é muito relevante com relação a empresas que conseguem crescer muito, elas encontram uma oportunidade e logo começam a se questionar. Por que eu estou falando isso? O Uber começou isso muito cedo. O Uber fica com 25% de todas as corridas do mundo, que é um baita de um modelo de negócio, mas ele parou e fez a seguinte pergunta: se eu ganho 25% de todas as corridas do mundo, alguém vai mirar nos outros 75%, daqui a pouco. E como é que eu faço para monetizar os outros 75%? Ou seja, a primeira grande lição de organizações exponenciais, elas não param de se questionar em nenhum momento. E aí, como é que a gente monetiza os outros 75%? Tirando o ser humaninho que está dirigindo. Por isso que muito rapidamente, o que o Uber fez? Compra a Otto, lá em 2016, que fez a primeira entrega autônoma de caminhão no mundo. Isso daqui está completando 2 anos, uma startup lá de Israel, que hoje é uma subdivisão do próprio Uber. Então eu já cobri o flanco dos 25, agora eu cobri o flanco dos 75, muita gente está questionando se isso vai pegar. Vale lembrar que nesse ano, 24 mil carros autônomos entram em operação nos Estados Unidos. Colocando isso em perspectiva, alguns dizem, puxa, mas eu li que um carro autônomo matou uma pessoa. Eu fiz um post naquela data falando o seguinte: pois é, nas últimas 24 horas, 3.853 pessoas foram mortas por outro ser humano. É sempre assim. Tecnologias emergentes falham no começo. Só que assim foi com o GPS. No começo, a gente colocava o endereço do GPS e morria de medo de ter certeza que ia chegar. Hoje você confia cegamente no GPS. Vai acontecer muito rapidamente com isso daqui. E aí, quando parece que está entendido o modelo de negócio desses caras, a gente começa a ver o Uber Air, que está sendo lançado agora. Eles prometem colocar isso aqui em operação em 18 meses, na cidade de Dallas e também em Los Angeles, para reduzir o trânsito nas cidades. Ou seja, grandes drones elétricos que vão fazer viagens para 4 pessoas, e em 5 anos a meta é chegar na tarifa do Uber Select. Então é esse impacto que a gente vai ter no mundo. Pois bem, de fato parece um mundo muito acelerado, muito maluco, porque a tecnologia está viabilizando sonhos como esse. Perceba, só que é o que sempre aconteceu, só que é mais rápido. Porque, por exemplo, o que o Uber está tentando fazer aqui? Trânsito em 3D. Nós passamos por esse desafio há 130 anos atrás, que não haviam mais terrenos disponíveis para todo mundo ter casa. E aí, através de uma evolução tecnológica, que foi um negócio chamado aço, nós criamos casas multilayer, que é um negócio por acaso chamado de prédio. Então nós vamos criar os prédios do trânsito. É isso que a tecnologia está viabilizando. Sempre é um jogo de tecnologia viabilizando negócios que atendem muitas pessoas. Só que aí, o segundo grande ensinamento das organizações exponenciais é uma profunda capacidade de adaptação. É conseguir entender ao longo do tempo que o jogo muda. Uma empresa como a IBM, uma empresa como a Microsoft são notáveis porque elas perduram por muito tempo. Então, a segunda grande lição é, se você construir um negócio escalável, não quer dizer que você descobriu uma receita que vai durar por muito tempo. Tem uma janela de oportunidade que é o contexto em que você consegue solucionar aquilo. Então, buscar constantemente adaptação é a segunda grande característica de organizações exponenciais. Por isso que eu acho estranho, quando eu escuto das empresas e das pessoas, quando elas falam, preciso inovar, como se inovar fosse uma coisa para fazer aqui e acolá. Inovar é uma prerrogativa hoje, dentro desse contexto de velocidade. Inovar é uma competência básica gerencial, assim como gestão de finanças e gestão de pessoas. Tem que ter gente boa de inovação dentro da tua empresa. E aí essa necessidade de adaptação, eu começo a ver muitos negócios com essa carinha aqui. Monitorar tecnologias que são emergentes, desconhecidas, improváveis, mas exponenciais, é um exercício que todos vocês deveriam estar fazendo. Por quê? Porque os negócios se transformam assim como essa torre. Esse jogo vocês conhecem. A torre tem uma série de peças e de repente você tira uma, tira outra, e a pergunta é, a torre cai lentamente ou ela cai de uma hora para outra? Ela cai de uma hora para outra. É isso que está acontecendo com os negócios. Traduzindo de uma forma mais simples, o que aconteceu para desaparecer? Para desaparecer não, mas para ser atacado o modelo táxi.
Quais foram as 3 pecinhas que foram tiradas de uma torre que estava de pé há 100 anos? Uma pecinha foi o GPS. Porque é o seguinte, antes o domínio estava na mão de quem conhecia a cidade. O taxista que dava medo há 20 anos atrás era o cara que você falava, eu preciso ir para tal lugar. E ele falava, não sei onde fica. O taxista que dá medo em 2018 é o que você entra no táxi e você fala, preciso ir para tal lugar. Ele falou, não preciso do GPS, eu sei onde fica. Esse é o cara que me dá medo. Porque a tecnologia tirou isso dele. Hoje você consegue dirigir em qualquer cidade sem conhecê-la. Então a primeira peça foi GPS, a segunda, sinal de 3G nas cidades, e a terceira peça, um negócio que no dia 29 de junho desse ano vai completar 11 anos, que é o quê? Smartphone. Então perceba, essas 3 peças que pareciam absolutamente desconexas do fato de levar um ser humano do ponto A para o B, é o que destruíram essa torre. Ou seja, não importa o setor que você está, nós temos que monitorar hoje tecnologias emergentes que num primeiro momento parece que não tem nada a ver com a gente. Então esse é um terceiro ponto das organizações exponenciais. E aí, uma provocação que eu queria fazer com vocês é o seguinte, a maior parte das empresas, pasmem, ela não sabe qual é o seu negócio. Parece uma observação absolutamente maluca que eu estou fazendo aqui. Mas o exemplo que eu estou trazendo é de uma empresa chamada Pennsylvania Railroad, que transportava 44% das pessoas no estado de Nova York. Só que o erro dela foi se definir como uma empresa de trens. Porque surgiu uma tecnologia exponencial, que foi um negócio chamado carro, que em um ano eram 8 mil carros, para 7 anos depois ser 8 milhões de carros. E aí essa empresa foi à falência. Qual foi o erro colossal dela? Se definir pela tecnologia. Nunca defina a sua empresa pela tecnologia que você está usando. Defina pela real entrega que você faz. E qual que era a real entrega desses caras? Não é nem transporte, é levar o ser humano do ponto A para o B. Eu fiz uma palestra para locadoras de automóveis e elas falaram, meu Deus, com carro autônomo, com drone, com seja lá o que for, o nosso negócio está condenado a desaparecer. Eu falei, eu acho que o negócio de vocês tem pelo menos 300 anos pela frente. A maior parte dos negócios são eternos. Eles não entenderam. Eles falaram, Arthur, mas qual que é o fim do nosso negócio? Eu falei, mandar pessoas por anexo de e-mail. O dia que você mandar um e-mail com 2 fotos, uma apresentação em PDF e umas 4 pessoas dentro, acabou. Mas até ter teletransporte eu acho que vai levar um tempo. Então assim, qual que é o real negócio? Levar gente do ponto A para o B. Agora, como que vai ser? Vai ser através de carro? Não sei. Vai ser locando o carro? Menos ainda. Então é entender que a tecnologia é transformadora dessa jornada de entrega de alguma coisa que é eterna, tipo levar gente de um lado para o outro. A maior parte dos negócios são coisas muito estúpidas e simples. Só que aí como é que a gente questiona o nosso negócio? O tempo inteiro. Aqui é um dos exercícios mais práticos, uma das melhores dicas que eu posso dar para vocês. Mercados que sofrem disrupção têm algumas características. Eles são grandes, eles não mudam há mais de 5 anos e eles têm chavões. E aí você tem que linkar os chavões do seu mercado. Um exercício muito fácil que eu vou fazer com vocês para o mercado de seguros. O mercado de seguros tem 4 características. Primeiro, a gente loca seguro de carro por 1 ano. Todas as seguradoras fazem isso. Segundo, o preço não é radicalmente diferente entre elas. Terceiro, a gente tem que contratar com um corretor. Quarto, o seguro é do carro e não é seu, você só ajuda a pagar. Porque se você trocar de carro, a pólice fica com o carro, ela não é sua. É maluco isso. E aí vem uns caras que listaram isso e falaram, que tal inverter essas 4 variáveis? Surge a Metromile. É assim que surgem esses negócios. Arthur, o que é a Metromile? Uma startup americana que faz o seguinte, você chega nos Estados Unidos, loca um carro ou pega um carro de um amigo, baixa um aplicativo e você habilita a Metromile. Você fala, eu quero um seguro a partir de agora. Mas como é que funciona? Eles usaram tecnologia para questionar o modelo de negócio. É tão simples quanto o seguinte, aqui já tem GPS, giroscópio e acelerômetro. Se você está numa avenida que o limite é 80 km por hora e você está andando a 70, o risco tomado é baixo. E assim como um taxímetro, a tarifa cobrada é muito baixa. Se nessa mesma via a 80 km por hora você está andando a 140, o risco é grande e o seguro aumenta. Você pisa fora do carro e você clica em desabilitar seguro. Pergunto para vocês, tem como uma seguradora normal competir com isso? Ela vai ser morta. Então a dica de uma organização exponencial é o seguinte, ela identifica um mercado cheio de chavões e ela identifica um mercado onde existe ociosidade. Ah, mas não era isso que o Uber fazia? Pasmem, é exatamente isso. Carro é usado por menos de 3% do tempo. O que o Airbnb fez?
Alavancagem de recursos ociosos. O que a Metromile está fazendo? Alavancagem de recursos ociosos. Coisas que poderiam ser melhor mediadas por tecnologia. É assim que as organizações exponenciais crescem. E a gente olha o seguinte, avançando, assim que o passador deixar. Parece que tudo isso está com foco na tecnologia. E o que é a grande tecnologia do momento? Está todo mundo falando de inteligência artificial. A Time colocou como o negócio que vai mudar a humanidade. E aí está uma confusão, porque as pessoas perguntam, que diabo é inteligência artificial? Sem se dar conta que, claro, vai ter um impacto muito grande, porque perceba, estamos aqui seguramente mais de 1000 pessoas fazendo uma coisa profundamente analógica. Estou eu falando, alguns ouvindo, outros dormindo, alguns vão interiorizar isso na forma de insights e nós vamos gastar 35 minutos aqui. Software a gente atualiza em 1 minuto no mundo inteiro. Então sim, organizações exponenciais, elas surfam em tecnologias que a gente consegue atualizar mais rápido do que o mundo analógico. Agora, o grande erro é que as empresas não estão pensando em uma coisa. A tecnologia pode ser exponencial, o modelo de negócio pode ser exponencial, mas o ser humaninho do outro lado que vai adotar é analógico. Como é que eu faço ele entender? A gente usa inteligência artificial todo santo dia, quando usa o Google. O Google, as pessoas erroneamente acham que é uma empresa de tecnologia. O Google é a melhor empresa de relacionamento do mundo. Quer uma prova? Levanta a mão dentro desse auditório, por gentileza, quem nos últimos 6 meses procurou e usou um concorrente do Google para fazer uma busca. 3 pessoas. Eu não vou nem perguntar, porque o tempo aqui é bastante escasso, mas esses dias eu pedi num auditório com 400 pessoas, alguém aqui usa outra coisa nos últimos 6 meses? Uma pessoa levantou a mão, eu falei, o que você usa? O Bing. Eu falei, com certeza instalou o Windows errado. Com certeza. Assim como o Internet Explorer tem uma tarefa muito nobre no mundo, que é para instalar o Chrome. Então, essa pessoa que tinha o Bing, é fato, está lá na página inicial, ela não sabe trocar. Ela usa por isso. Cara, não é o tipo de empresa que a gente queria ter. Nos últimos 6 meses, a gente não procurou o concorrente dele. Não é essa a empresa que a gente queria ter? Já parou para pensar nisso? Você não pensou, você não cogitou. Na cabeça de vocês agora, vou emprestar a Microsoft mais uma vez, mas deu tela azul, porque vocês ficaram assim, existe concorrente do Google? Sério? Agora, por quê? Porque esses caras são de relacionamento, eles usam tecnologia para estar colado em você 24 horas. Ele usa o Maps para saber onde você foi, a agenda para saber onde você pensa em ir, e por aí vai. E vai colando informações. E aí você não abandona ele. Por isso que para você ter recorrência e ter fidelidade, porque churn é super importante, não adianta você falar quando um usuário cancela e você fala, mas ele abandonou. Provavelmente você nunca se aproximou dele o suficiente. Através de tecnologia. Então o que a gente começa a ver é o seguinte, sim, a inteligência artificial vai mudar o mundo, você começa a ver iniciativas como a Réplica, que através de um chat, ele consegue aprender como você funciona, é através desse tipo de tecnologia que surge uma Sofia da vida, a Sofia é a primeira robô palestrante, a Sofia é o fim do Arthur, a Sofia já foi entrevistada pelo Jimmy Fallon, eu ainda não. A Sofia fez um debate no Web Summit com Albert Einstein, eu estava lá, 2016 ela dá uma palestra chamada O Futuro dos Robôs nas Empresas. O ano passado ela faz um debate com Einstein, que o tema do debate era o futuro das pessoas nas empresas. Sim, porque o que a inteligência artificial está viabilizando? As empresas de vocês, para escalar ela nos próximos anos, vocês não vão ter grandes times. Os melhores pessoas da sua empresa vão ser digitalizadas e replicadas. Os setores das empresas vão ser fábricas de cópia dos atiradores de elite. Você não vai mais ter exército. Você não vai mais ter setores nas empresas com 30 pessoas. Porque você vai conseguir, através da inteligência artificial, escuta, quem que são os 3 ou 4 melhores dessa sala? Digitaliza, copia e faz quantas cópias forem necessárias, através de software. É para isso que a gente caminha. E aí, poxa, como é que o Einstein deu palestra? Fácil, eles pegaram áudios, entrevistas e textos, colocaram para o algoritmo aprender e replicar, e estava lá ele dando palestra. Um negócio completamente assustador. Mas enfim, aí quando a gente fala de Google Duplex, né, se porventura você estava na Sibéria nas últimas semanas e não viu isso, o Google lançou um negócio chamado Duplex, que o Google, ele te escutava até agora. Agora o Google começou a falar, como vocês sabem.
E a grande dica aqui é o seguinte, o que vai ser digitalizado pela inteligência artificial? Tudo aquilo que for um relacionamento não gerador de valor. Pensem sobre isso depois. Porque a pergunta é o seguinte, por que o Google apresentou ele fazendo o agendamento para ir cortar o cabelo? Porque é o seguinte, eu sentar e olhar no olho de uma pessoa e discutir, isso não vai ser substituído nunca. Nunca. Eu sentar e trocar ideia contigo depois dessa palestra. Agora, eu ligar para agendar a hora que eu vou cortar o cabelo não é uma relação que vai mudar a minha vida. Por isso que o Google apresentou dessa forma. Uma pessoa abre o Google e fala, Google, marca para mim que hora que eu vou cortar o cabelo. E aí funciona, como vocês sabem, assim. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Cara, isso é muito creepy. A hora que It turns out a big Isso também é creepy. Mas a hora que a inteligência artificial fala, aham, tô te ouvindo, 36 horas depois, uma startup em Brasília anuncia o quê? Serviço de cancelamento usando esse tipo de coisa. Ou seja, você quer cancelar a net, ou seja lá o que for, e os caras tentam te ferrar, você coloca número do contrato, teu nome, teus dados, e um robô desse liga lá e fica tentando até cancelar. Isso é genial. Vocês estão percebendo que para criar um negócio altamente escalável, as oportunidades estão nas coisas mais chatas do dia a dia. Então tudo aquilo que puder ser digitalizado será. Só que a gente gosta de usar esses exemplos que parecem, meu Deus, o que a Tesla está fazendo, o que a Amazon está fazendo. E aí inclusive é um case que foi apresentado aqui ontem, mas você começa a entender que faz todo sentido isso daqui. A pessoa está fazendo a entrada, por exemplo, num condomínio, num prédio. A gente tem uma startup de Florianópolis que resolveu isso como? Através de QR Code. Você consegue usar o celular para fazer todo o acesso sem você ter que... Escuta, mas será que eu sou eu mesmo? Será que eu tenho que confirmar a minha identidade? Então o que essa empresa chamada Keeper fez? Escuta, eu uso a tecnologia para viabilizar uma operação mais segura e o fato é que eu não preciso ter essa relação que não me agrega nada. Então a gente começa a ver o seguinte, essas empresas são ágeis, as empresas exponenciais tomam decisões ágeis e elas têm outras características. Não é um papo necessariamente para millennials. Então, se você tem uma startup, aliás, a gente usa muito a Tesla, usa essas empresas, levanta a mão aqui, quem trabalha numa empresa com mais de 250 funcionários? Não dá 20%. Não dá 20%. Então nós temos que aterrissar com esses conceitos. Como é que eu uso isso no meu dia a dia? É lindo ver um carro sendo mandado para o espaço pelo Elon Musk, mas provavelmente a gente não vai fazer isso nessa encarnação. Os que estão nessa sala. Então a gente tem que, escuta, mas o que isso quer dizer para o meu dia? O que isso quer dizer para a minha empresa? E aí o que eu consigo extrair é o seguinte, não é um jogo necessariamente para millennials ou para gente que entende de tecnologia pra caramba. É um jogo de complementariedade. As empresas exponenciais são mais inovadoras e inovação emerge em ambientes onde tem mais troca de ideia. E aí você tem que ter diversidade. E não tem nada a ver com diversidade sexual, gênero, ou seja lá o diabo que for. É diversidade da coisa mais rara que existe, que é de mindset. Pessoas que têm cabeças diferentes. Então perceba, é um jogo que tem que ser jogado de forma complementar. O que é a complementariedade? Tem que ter gente nova, que é mais ligada à tecnologia naturalmente, mas lembra que eu falei que essa experiência aqui é analógica? Experiência de negócio você não ganha de um dia para o outro, é errando. É realmente tendo experiência. E experiência também não tem a ver com idade, porque experiência é o número de experimentações feitas em alguma coisa. Tem gente com 80 anos que não tem experiência nenhuma, porque fez a vida inteira as coisas da mesma forma. Ao passo que tem gente muito nova que tem muita experiência. Mas, na maior parte dos negócios, tem sim muita experiência depositada em pessoas que são menos digitais, mas conhecem muito daquele mercado. Essas são empresas que vão conseguir inovar mais, que fazem uma mescla de gente mais tecnológica e gente mais experiente. Até porque, se você nasceu antes de 96, e esse é o nosso cliente daqui a pouco. Outra coisa que as organizações exponenciais têm feito, se você nasceu antes de 96, assim como eu, nós já estamos bem velhos. Porque nós vimos o mundo ser digitalizado. Por isso que as organizações exponenciais têm entendido cada vez mais os hábitos de consumo dos alienígenas. Quem são os alienígenas? Os alienígenas são assim.
seres que já nasceram digitais. O que essas empresas exponenciais estão fazendo lá fora? Não faz mais pesquisa de mercado. Eles estão tentando entender comportamentos de crianças, porque esse vai ser a base consumidora, inclusive em países como o Brasil, daqui a pouquinho, 40% do nosso PIB vai ser consumido por essa turma, que nasceu 100% digital. E será que o relacionamento com eles muda? Pois é, eles são assim, ó. Quem leu essa notícia o ano passado? Mas é um pouco pior do que parece. Procurem essa notícia depois. O que aconteceu aqui foi o seguinte: um irmão de 8 anos ficou em casa cuidando da irmã de 5, os pais saíram, ele era o líder dessa gangue. Um vira para o outro e fala o seguinte: cara, você quer comer alguma coisa? O outro falou assim: sim. Porra, a gente podia comer um hambúrguer. Legal. O que o pai e a mãe fazem quando levam a gente para comer hambúrguer? Porra, usa aquele negócio que está na garagem. Você pula para o final da história, procura isso daqui depois. O que aconteceu foi o seguinte: eles chegaram no McDonald's a 2,5 quilômetros da casa deles. O atendente do drive-thru abre a janelinha, acha a situação um pouco estranha. E encontra um menino de 8 anos ao volante. Do lado uma menina de 5 anos segurando um iPad. No iPad está carregado o YouTube e no YouTube está carregado um vídeo, tutorial como dirigir um automóvel. E eles chegaram no fucking McDonald's. Então perceba, o que está para acontecer daqui a pouco em experiência do usuário, sério, você está fazendo geração de conteúdo e mandando e-book do tamanho do mundo, ninguém nessa vida vai ler. Porque é o seguinte, desculpa frustrar alguns, mas... o que acontece é o seguinte, gente, o auge da rebeldia na minha geração era segurar os hormônios até os 18. Eles não se aguentam aos 8. Então, o que está para acontecer em relacionamento e conteúdo daqui a pouco, você acha que você vai conseguir mandar um vídeo de 6 minutos para essa turma para eles descobrir o que a tua empresa faz? O relacionamento vai ser brutalmente diferente. E é isso que essas empresas também começaram a entender, que elas têm que estar mais próximas, com pílulas cada vez mais rápidas. Então isso daqui também está mudando. Agora, pasmem, caminhando aqui para a minha reta final. Tudo que for de relacionamentos não duráveis será digitalizado. Aonde que vão estar as maiores oportunidades de negócio? O que essas empresas estão mirando? As coisas mais analógicas do mundo. Um dos mercados que mais cresceu entre 2016 e 2017 é o mercado de venda de vinil. Pasmem. Por quê? Porque se você estiver olhando o que todo mundo está olhando, você já está atrasado. Aquilo que for resolvido pela tecnologia não vale mais nada, é commodity. E as coisas mais valiosas são as escassas. E aí a conclusão não é difícil. Se o que é resolvido pela tecnologia é commodity, aquilo que é mais humano é mais valioso. Deixa eu explicar. Sempre funcionou assim. O escasso vale muito. Quer uma prova? Pega os quadros renascentistas. Como é que eram as paniquetes? Fofinhas. Por um motivo muito simples. A escassez era de conseguir comer. Todo mundo estava morrendo de fome na Europa e no mundo. Então, o que os pintores retratavam? As mulheres lindas. Eram as pessoas que tinham o luxo de, por 3 vezes ao dia, se alimentar. Imagina que os homens tinham tara por aquilo. Olhavam e falavam: meu Deus, essa mulher não desmaia. Você imagina que coisa incrível. Que coisa fascinante. E aí a gente avança no tempo, chega em 2018, as comidas mais baratas são as que te matam mais rápido. Comida orgânica custa uma bola de dinheiro. E aí qual que é o símbolo de beleza? Você está 24 horas no celular, ferrado, respondendo e-mail no embarque do avião. A escassez é de tempo e dinheiro para comprar as coisas mais saudáveis. E aí qual que é o símbolo de beleza? Quem consegue ter tempo para ir na academia. Está entendendo que o escasso é sempre o mais valioso? Então perceba, quando o vinil tinha escassez de peso para carregar, pular de faixa, conhecer muitos artistas, a escassez do peso a gente resolveu com a fita cassete, a escassez de pular de música com CD, a escassez da quantidade com a MP3, a escassez da quantidade do novo com o streaming através do Spotify. E aí o Spotify chega em 40 milhões de músicas e a experiência é degradada porque o usuário reclama que tem 40 milhões de músicas. E aí o Spotify tem que investir em machine learning e em IA para fazer o quê? Curadoria e seleções da segunda-feira, de sugestões daquilo que você não conhece, mas é pouca música. Traduzindo, tudo aquilo que a IA estiver indo resolver, sabe onde é que vai estar um grande negócio? Na contramão disso. Então perceba,
A inovação de maior magnitude é sempre simples. As pessoas estão procurando um grande problema para resolver, não procura coisa complicada. As grandes inovações surgem assim. A Amazon, por que é um sucesso uma iniciativa como a Amazon Go? Porque ela poupa duas coisas, tempo e deslocamento. Aliás, tempo normalmente é deslocamento. As pessoas querem se aborrecer menos. Por que o maior crescimento no varejo brasileiro são lojas de posto de gasolina, lojas onde você tem lojas de conveniência. E o que é vendido? Não são vendidos produtos, mas são vendidas conveniências. Estacionamentos rápidos, cair fora e ir embora. Você paga mais caro para ter menos tempo tomado da sua vida. E aí o que acontece? Tecnologias exponenciais trazem esse tipo de coisa. GM e Volvo já disponibilizaram a possibilidade de você conseguir remotamente autorizar que alguém abra o porta-mala do seu carro. Uma semana depois, o que a Amazon lança? Entrega dentro do seu porta-mala. Você está num evento, isso aqui foi lançado há 3 semanas atrás, você está num evento como esse, estacionou seu carro, faz um pedido na Amazon, ela entrega dentro do porta-mala. Isso poupa tempo e você não interage com uma maravilha brasileira chamada Correios. Perceba que o tempo inteiro é economia de energia, economia de experiência, ali está a inovação. E aí, nós temos que olhar para as necessidades mais básicas do ser humano, tipo, aonde tem atrito. E aí eu pergunto para vocês, alguém aqui sente um prazer mortal, fora ao sacar muito dinheiro, mas você é inundado por uma alegria ao ir num banco? Você já viu um ser humano acordar e falar o seguinte, abrir a janela e falar, que dia ensolarado, eu acho que eu vou no banco. Churrasco, no sábado. Cara, como é que foi tua semana? Incrível. Tive que ir no banco resolver 2 coisas. Tesão. A gente odeia ir no banco, porque é um porre. Só que daí o que acontece? Abre espaço para em 2015 ter essas fintechs no Brasil e os bancos pouco avançam. 2016 é assim, 6 meses depois é assim. E no meio dessas empresas, tem uma que se torna bilionária, chamada Nubank. E aí, a maior bobagem de inovação e de organizações exponenciais é acreditar que elas criam produtos e serviços novos. Não é isso. Elas usam tecnologia para aborrecer menos a vida das pessoas. Qual que é o produto do Nubank? Um negócio chamado cartão de crédito. Quando que o cartão de crédito foi criado? 1920. Quando que ele se populariza? 1950. Só que a revolução que o Nubank fez foi o seguinte. Como é que você pede um cartão no bancão? Ou na agência ou no 0800. Agora, pior do que isso, como é que você ativa o cartão? Uma carta com o cartão, uma segunda carta com a senha. E aí ele te convida a pegar a senha e se deslocar até uma agência para habilitar o cartão. O que o Nubank fez? Espera aí, eu consigo economizar a energia do ser humano aqui. Recebe o cartão, bate a foto, está habilitado o cartão. Como é que eu bloqueio um cartão no bancão? Sua ligação é muito importante para a gente, fique na linha, cancelaremos o seu cartão. Como é que eu faço no Nubank? Eu aperto um botão. Agora eu achei o cartão que eu achei que eu tinha perdido. Como é que eu volto a habilitar o cartão do bancão? Eles nunca pensaram nisso. Aquele cartão foi amaldiçoado para sempre. Aquela primeira via pertence ao Satanás. E aí, como é que você consegue um novo cartão? 14 dias de espera, só que aí você vai receber uma carta com o primeiro cartão, uma nova carta com a senha e vai ser convidado a se deslocar até a agência. O que o Nubank fez? Um botão chamado voltar a habilitar o cartão. Perceba que é estúpido de simples um negócio desse e conquista mercado. Então não é necessariamente um produto ou um serviço novo, mas é uma experiência que enche menos o saco. Então é assim, quando a gente olha isso, para onde que o mundo caminha? E aí eu vou fechar, tenho ainda 4 minutos. O mundo caminha para isso daqui. Isso daqui é exponencial. É o que a Abra faz. A Abra foi uma das startups mais legais que eu conheci lá em São Francisco, que o que eles fazem? Eles fazem transferência através de blockchain. Blockchain, meu Deus, parece aquela coisa super complexa. Eu vou dar um exemplo de blockchain que vocês não vão esquecer nunca mais. O que esses caras fazem é o seguinte, como é que é o teu nome? Ifes, está aqui na primeira fileira. Está terminando a palestra, eu preciso sacar R$100. Qual opção que o sistema bancário me dá? Ele dá uma opção. Por que a TV a cabo está morrendo? Porque a TV a cabo faz o seguinte, ela fala, a experiência é minha, dane-se você. A TV a cabo você assina e ele fala, eu vou te mandar um caixote. Escolha com sabedoria o posicionamento dele. Aí você pensa muito, escolhe, você fala na sala.
Aí a TV a cabo fala, é isso mesmo, senta aí, você vai assistir aqui, senta. E o programa vai passar no horário que eu quero. Você vai ficar sentadinho aí. Aí vem o Netflix e fala o seguinte, onde é que você assiste o Netflix? Dane-se, onde você quiser. A experiência é tua, não é do Netflix. E aí ele ganha. E o que esses caras fizeram? Eu tenho que ir até o banco, ou num caixa 24 horas, que é um posto avançado de um banco, para sacar R$100. Agora, nós passamos das 17, e ele que está aqui na primeira fileira, acabou de receber R$400 de um amigo. Qual a opção que ele tem para depositar? Nenhuma, porque o banco fala, passou das 17 na sexta, vem me procurar na segunda, eu abro a hora que eu quiser. Sábado, tu não vai resolver isso. Você não tem essa chance. E pode ser no caixa 24 horas? Não, tem que ser lá na agência. Caixa 24 horas não aceita depósito. E aí esses caras olharam isso e falaram, meu Deus, mas isso é muito estúpido. E aí esse app combinou isso para fazer match. Sabe como é que funciona? Eu abro o Abra, que é o nome do aplicativo, ainda não está no Brasil, e eu coloco o seguinte, eu gostaria de sacar R$100. 2 minutos antes ele abriu o aplicativo e falou o seguinte, eu gostaria de virtualizar, depositar R$400. Termina a minha palestra, eu vou receber um alerta falando o seguinte, Arthur, o seu caixa eletrônico chama-se IFES e está na primeira fileira. Eu vou até ele, pego R$100, eu saquei R$100 de um caixa eletrônico, nunca tinha visto o caixa eletrônico andar, até conhecer essa... Ele ganha R$103 que saem da minha conta bancária e vão para a conta dele. Por quê? Porque ele ganha 3% de comissão por tornar minha vida menos chata. Faz sentido um negócio desse? Aí vocês querem saber o que é um negócio exponencial? Essa empresa, o banco que cresceu mais rápido no mundo, conseguiu 500 mil postos de atendimento em 122 anos. Eles atingiram a mesma marca em 4 meses e meio. Isso é uma empresa exponencial. Isso daqui é uma empresa exponencial. É conseguir tornar a vida das pessoas um pouquinho menos chata a cada dia. Não é um produto novo, não é um serviço novo, não é usar a tecnologia do momento. E eu acho que eu estou tentando desconstruir uma série de coisas que vocês devem ter visto por aí. Idem, inovação, sério, não é colocar puff colorido na tua empresa. Puff não torna ninguém inteligente. Tem vários testes. Você posiciona a pessoa num puff, dá post-it para ela, pede para ela fazer um canvas, faz um teste de QI uma semana depois, em condições standard, 25 graus, uma atmosfera, ela não está mais brilhante. Só que o problema é o seguinte, ela ainda está com dor nas costas do puff. Então, nós temos que cuidar com essas coisas, sério, não é através de chavão que a gente vai resolver as coisas. Então, isso daqui, o que é o tal do AAA nos meus últimos segundos aqui? O AAA, lembra que eu falei de escassez e de abundância? A abundância do mundo hoje é o excesso de informação, a escassez é tempo. A minha tarefa do Alan e do Ricardo é estudar ininterruptamente. As pessoas nos mandam mensagem pedindo que livros que vocês leem, que site que vocês procuram, que eventos que vocês vão. Então esse é o nosso trabalho. Foque no seu. E aí o que é o AAA? Nós precisávamos nos digitalizar, porque a única coisa escalável de dar palestra são as escalas de avião. Você viaja que nem um doido para dar palestra. E aí, através do AAA, o que nós fizemos? Copiamos a interface do Netflix, é igual. Funciona bem do Netflix, a nossa é igual. Sistema de assinatura, você paga um subscription parecido com o Netflix, e aí o que você recebe todo dia às 7 da manhã? 5 minutos de conteúdo autoral, meu, do Ricardo Amorim e do Alan, falando sobre o que a gente está vendo mundo afora de inovação. Então, todo dia às 7 da manhã chega lá, o que a gente está vendo de blockchain, Abra, muito do que eu falei aqui, os assinantes já tinham visto há 6 meses atrás, alguns desses exemplos. Os livros que nós estamos lendo, os eventos que nós estamos indo, o que está acontecendo naquele dia de importante. Esse é o AAA. E aí a gente consegue hoje ter assinante no Japão, em Portugal, na Argentina, em vários lugares. Então perceba, o AAA é um exemplo de questionamento de negócio. Eu achava que o meu negócio era consultoria e palestra. Até fazer a seguinte pergunta, meu negócio, se for esse, eu estou ferrado, eu vou morrer fazendo isso. Aliás, eu amo fazer isso. Mas o ponto não é esse. Fazer, eu digo ininterruptamente, o meu negócio é conseguir transmitir conhecimento para outras pessoas. E aí isso dá para digitalizar. Dá para digitalizar qualquer negócio. E tornar recorrente. Tornar um recorrente até venda de cápsula de café. Então dá para transformar em recorrência qualquer coisa. Esse é o AAA. O que está escrito aqui? O site AA.academy, onde você entra para assinar. E o presente que eu estou deixando para vocês, no checkout, tem lá um campo. Você tem um cupom, o cupom é AAA Superlógica. Eu estou dando 30 dias de trial para vocês.
Se no 29º dia você achar que o conteúdo não faz sentido nenhum, por favor, cancele. Mas vai ser um prazer ter você na plataforma para interagir com a gente. Então esse é o AAA e esse é o cupom para você ter uma assinatura de trial por até 30 dias. Bom, fechando, e esse cenário no Brasil, duplamente de oportunidades. Porque disrupção e negócios escaláveis dá para fazer em ambientes que tem muito consumidor, mercados estagnados e onde tem muita burocracia. Se vocês conseguirem me dar um exemplo de um país com essas características, te dou mais 30 dias de assinatura. Cara, a maior oportunidade de negócio, na década de 80 o software chega nas empresas, década de 90 a internet. E aí o que eu escuto hoje as pessoas falando, como eu queria estar em 96 para criar um e-commerce. 2007 o smartphone, como eu queria estar lá em 2007 para fazer um app. Sabe o que vai estar sendo discutido num evento como esse daqui a 10 anos? Como eu queria estar no Superlogic Experience de 2018, porque naquele ano estava nascendo inteligência artificial, blockchain, machine learning, todas essas coisas estavam na frente do nosso nariz. A maior oportunidade de negócio do mundo está em Campinas, no dia 8 de junho, por volta das 18 horas. Só que estatisticamente vai acontecer o que sempre acontece. A minoria vai perceber. Sempre é igual. E aí, para fechar, tudo pode ser digitalizado, menos uma coisa. Muitos vão passar por um evento desse, vão passar por uma palestra dessa, e vão achar uma curiosidade. Vão sair daqui falando, nossa, como foi legal o evento. Outros vão sair daqui pilhadaços e vão fazer alguma coisa com isso. Essa é a diferença. Eu consigo provocar até aqui. Daqui para frente está absolutamente contigo. Então tem um negócio que nunca vai ser digitalizado, que é um negócio chamado tesão e atitude. Por que eu coloco essas duas cadeiras sempre no final das minhas palestras? Porque é o seguinte, todo dia você acorda. Por que eu acordo meio maluco todo dia? Cara, todo dia você tem um potencial incrível na tua vida. Só que vai ter um fatídico dia que você não vai mais ter potencial. E aí vai ter um acerto de contas entre todo o potencial que você tinha e quem efetivamente você é. No teu último dia, nessa dimensão. E aí, o que acontece? Você vai conhecer um negócio chamado legado, que é aquilo que você deixou para trás. Por que tem duas cadeiras aqui? Porque é uma provocação para vocês pensarem o que vocês vão fazer depois do evento. Como em minha palestra de encerramento, acho que isso daqui é um pouco mais importante ainda. A versão do céu ou do inferno é o seguinte, é imaginar que no teu último dia de vida vão ter duas cadeiras num palco como esse. Numa cadeira vai estar você, na outra você vai escutar durante 1 hora a pessoa que você poderia ter sido. Qual que é a versão do inferno? Durante 1 hora você escutar histórias espetaculares. Putz, eu fiz isso, eu inovei, eu tentei mudar o mundo, eu fui mais ético, eu trabalhei. Essa é a versão do inferno, escutar 1 hora daquilo tudo que você poderia ter sido e efetivamente não fez. O que eu desejo todo dia quando eu saio da cama? O mesmo que eu desejo para vocês. E eu quero chegar lá com mais história para contar do que para ouvir. É isso que eu desejo para vocês. Espero que esses 35 minutos tenham sido valiosos para vocês. Pense um pouquinho nisso. No final tem absolutamente todos os meus contatos. Eu vou estar aqui até umas 8 horas para quem quiser trocar ideia. Obrigado.